Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos estar fazendo a vontade dele, na nossa vida. Hoje eu venho trazer mais um estudo, a palavra do Senhor. Hoje eu vou falar em Marcos 10, do 46 ao 52, a cura do cego de Jericó, ou o cego Bartimeu, Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, te peço a sua direção agora nesse estudo que irei fazer. Que o Senhor use a minha boca para que a tua palavra seja anunciada, seja ensinada para todos aqueles que querem aprender a tua palavra. Que possamos estar firmes e nos fortalecendo no Senhor. Que possamos estar lhe conhecendo mais intimamente. Pois o Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que possamos estar conhecendo a verdade que é o Senhor, para que possamos ser libertos do pecado. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Marcos 10, do 46 ao 52. A cura do cego de Jericó. Então, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então, aqui é o relato de uma cura de um cego, mas pelo jeito ele não era cego de nascença, porque ele disse que eu torne a ver. Então vamos aqui estudar esta passagem com mais cuidado, Estudar com mais atenção. Então o verso 46 nos relata algumas coisas importantes. A primeira, nos diz que Jesus saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Então, Jesus saiu da cidade de Jericó com os seus discípulos e também uma numerosa multidão, quer dizer, muitas pessoas. Então, observemos, Aquelas pessoas, elas não eram cegas fisicamente, Elas não tinham a cegueira dos olhos. Elas eram boazinhas das suas vistas. Mas ali tinha, à beira do caminho, tinha um cego fisicamente, Os seus olhos eram cegos. Aqui no versículo 47 diz assim, aliás, vou terminar o 46. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo,
filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, aqui o nome do cego era Bartimeu. Diz que ele era cego mendigo. Então, ele era cego mendigo, quer dizer, ele esmolava, né? Ele estava pedindo, ele pedia esmola para poder viver. Então, naquele tempo, e muitas vezes ainda hoje, né, nós vemos aí nas ruas, no centro da cidade, né, das cidades, nós vemos aleijados, vemos mendigos, vemos cegos, todos pedindo esmola, né? Então, nesse tempo aqui, se a família não fosse rica, né? Então, se não tivesse condição, então ele iria esmolar. Então, esse cego aqui, ele era um cego mendigo, quer dizer, ele esmolava. Eles pediam esmola para poder sobreviver. Então, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então, vamos prestar atenção aqui. Bartimeu, cego e mendigo, né? Ele estava sentado à beira do caminho para pedir, clamar pelo seu alimento, pelo seu pão. Ele estava esmolando, né? Pedindo esmolas. Mas muitas vezes as pessoas davam, mas muitas vezes, como nos nossos dias, né? Não recebia nada. Mas aqui nós podemos ver que Bartimeu ele ouviu alguma coisa. Ele estava ali à beira do caminho e ouviu. Por que ele não viu? Porque ele era cego, né? Mas ele ouviu, ele tinha audição boa. Então, Bartimeu, à beira do caminho, pedindo esmolas, ouviu. E o que foi que ele ouviu? Ouviu que era Jesus, o Nazareno. Seja bem-vinda, Resende. Então, ele ouviu que Jesus vinha no caminho. E ele sabia que Jesus era o único que podia lhe ajudar. Ele era o único que podia lhe curar. Ele era o único que tinha a condição, que tinha o poder, que tinha a autoridade. Então, aqui em Mateus, capítulo 13, nos diz o seguinte. Mateus 13, do 3 ao 4, nos diz assim. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Ainda o verso do 18 ao 19 nos diz assim: Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, aqui, o Marcos, né, ele fez questão de dizer que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Então, Jesus, ele ensina sobre a parábola do semeador. E o semeador saiu semeando a palavra, né? Ou a semente, que é a palavra de Deus. E uma parte caiu à beira do caminho. Então, aqui nós vemos, né? Isto se cumprir, essa parábola. Quem é o semeador? Jesus. Então, Jesus, ele está aqui, saiu de Jericó com seus discípulos e uma multidão, né? E saiu à beira do caminho. Quem estava à beira do caminho? Um cego mendigo. E ele estava mendigando o seu pão. Mas quando ele ouviu, né? Ele ouviu que Jesus vinha, então ele clamou. Então, Jesus, ele é aquele que semeia a palavra.
e aquele cego estava necessitando desta palavra. Então Jesus foi até aquele cego. Então Jesus, ele sabia que ali tinha uma pessoa que precisava dele. Toda vez que precisamos de Jesus, ele está para nos abençoar. Então Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque na hora que disseram, é Jesus o Nazareno, então ele começou a aclamar. E é que ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele cria que Jesus era o Messias, por isso ele disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o semeador, que era Jesus, estava ali para semear, para ensinar. Semente é a palavra. Para que esta semente brotasse, nascesse no coração. E Bartimeu estava ali. Bartimeu era aquela terra, aquele terreno que estava à beira da estrada. Então aqui Bartimeu ele continua, clamando. Versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Então, aqui em Mateus 13, do 3 ao 4, diz que o semeador saiu a semear, jogar a semente. Então, veio as aves e comiam a semente. Então, Jesus interpretou que aquela semente era a palavra. E aqueles que estavam à beira do caminho, ou o terreno, que é a vida, que é o coração, é representado por aquela terra que está à beira do caminho, que não entende a palavra. Então, vem Satanás e tira. Então, aqui a gente vê aquelas pessoas dizendo para Bartimeu. E muitos o repreendiam para que se calasse. Então, muitas vezes, nós que somos filhos de Deus, muitas vezes nós de ajudarmos, a pessoa que está ouvindo a palavra, entender esta palavra, para que esta palavra frutifique, para que esta palavra venha dar entendimento para a pessoa, para que ela aceite Jesus, muitas vezes nós estamos atrapalhando. Então, alguns ali que seguiam Jesus estavam sendo usados como Satanás, que estava tentando tirar a palavra do coração de Bartimeu. Então, Satanás ele vem tirar a palavra. Você não entendeu a palavra. Então, Satanás faz com que você esqueça a palavra. Então, aqui as pessoas estavam fazendo isso, estavam repreendendo Bartimeu. E muitos o repreendiam para que se calasse, quer dizer, não chama mais. Não precisa tu chamar. Então, Satanás aqui não quer que nos aproximemos de Jesus, que tiremos as nossas dúvidas da palavra dele, para que não entendamos e não cresçamos, que a palavra dele não cresça na nossa vida. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos a verdade, quanto mais nós tiramos as nossas dúvidas, mais esta palavra vai nos libertando. E Satanás não quer isso. Mas Bartimeu, ele não se importou com aquelas pessoas. Então, muitas vezes nós estamos nos importando com o que os outros pensam, com o que os outros falam de nós, com os que os outros querem que façamos. E nós devemos nos importar somente com o que Cristo pensa de nós. Se nós estamos agradando a Deus ou não, Que se não estivermos agradando, devemos pedir perdão a Ele.
Então, o versículo 48. Então, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Bartimeu, ele era perseverante naquilo que ele queria. E ele queria era a cura da sua visão. Mas ele não estava dizendo para Jesus o que ele queria. Ele estava só clamando que Jesus lhe atendesse. Então ele queria que Jesus lhe atendesse. Jesus diz o seguinte: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bartimeu, ele era cego. Ele não via, mas ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu que o próprio Deus, que Jesus estava passando. E ele cria que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias. Então ele não perdeu tempo, ele tinha essa certeza. E ele não iria de jeito nenhum perder aquela oportunidade. Muitas vezes nós começamos a orar pedindo a Deus alguma coisa e logo nós abandonamos, né? Porque não recebemos logo. Aí, o Senhor não vai ouvir minha oração não, né? Mas devemos insistir. Então, Bartimeu, ele não desistiu por causa dos outros. Ele não se importou. Ele continuou a clamar. Então, Jesus, ele nos ensina uma parábola da viúva que importunava o juiz para julgar a causa dela. Então, aquela viúva importunava dia e noite até que aquele homem resolveu a causa dela. Então, Bartimeu estava assim como aquela mulher, ele estava gritando. Ele não desistia, ele gritava mais alto, as pessoas, cala a boca! E ele gritava com mais força, porque ele sabia que só Jesus podia resolver o seu problema. Então, aqui no 29, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, Bartimeu, aquela pessoa da beira do caminho, aquele terreno, aquela terra que estava na beira do caminho, o semeador foi passando, que era Jesus, e ele quis, né? Ao ouvir que era Jesus, ele quis conhecer, ele quis a bênção das mãos de Jesus, ele clamou, ele não desistiu. Então, aqui nós podemos comparar aqueles que estavam desanimando Bartimeu de não gritar, não fazer zoada, ficar calado para não ouvir a Jesus, como aquelas aves da parábola, né? Que estavam querendo tirar da mente de Bartimeu o Filho de Deus, mas ele não deixou. Então, Bartimeu, ele era um terreno que, apesar de ele está na beira do caminho, mas ele era um terreno fértil. Ele era um terreno que estava pronto para frutificar, para florescer, para que aquela semente nascesse e crescesse. Mas precisava que essa semente permanecesse naquela terra, naquele coração. Satanás, ele luta para tirar a semente, que é a palavra de Deus, do nosso coração, do nosso entendimento, para não entendermos a palavra de Deus e não crescermos no conhecimento de Deus e até mesmo, né? Muitas vezes, muitas pessoas desistem de ir a Jesus porque não entendem. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, não estamos ajudando estas pessoas a entenderem a palavra de Deus e até estamos atrapalhando, como alguns aqui que iam com Jesus. Então, o 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, Jesus, ele não deixa ninguém para trás.
todos aqueles que clamam por Jesus, que querem Jesus, que creem em Jesus como o Messias que Deus prometeu, como o Salvador, como aquele que é a única solução para a sua vida. Então, Jesus se revela a esta pessoa. Então, meus irmãos e irmãs, não pare de clamar a Deus por aquilo que você precisa. Bartimeu não parou. Bartimeu não só clamava, mas gritava. Muitas vezes nós paramos, né? Nós queremos uma cura de alguma doença, mas paramos de clamar, de pedir a Deus, desistimos. Ah, mas o Senhor está custando. Ah, mas o Senhor não vai me ouvir. Então, muitas vezes desistimos e às vezes o que é que Deus quer? Ele quer a perseverança. Ele quer que nós mostremos a Ele a nossa fé, a nossa perseverança. E muitas vezes nós não somos perseverantes e desistimos. E ao desistir, nós perdemos a bênção. Aqui em Mateus capítulo 7, o verso 7 e 8 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, Bartimeu, ele estava cumprindo, né, obedecendo, ele estava fazendo que este verso, o que Mateus 7, do 7 a 8, diz. Ele estava insistindo, ele estava gritando, ele sabia que só Jesus podia lhe ajudar. Então, só Jesus pode nos ajudar. Só Jesus pode nos proteger. Só Jesus pode nos curar. Só Jesus pode nos sustentar. Só Jesus pode cuidar de nós. Então, nós somos de Deus e precisamos dele para tudo. Então, devemos clamar a ele, devemos agradecer a ele, devemos adorar a ele, devemos reconhecer, como Bartimeu, que ele é o filho de Davi, que ele é o Messias prometido por Deus, que ele é o único e suficiente Salvador. Então, se você está necessitando de alguma coisa, você precisa ir até Jesus crendo verdadeiramente nele. Aqui no versículo 50 nos diz o seguinte: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então, Bartimeu, ele era cego mendigo. E os mendigos naquela época, eles recebiam uma capa que era a permissão, é como se fosse o documento, né? Para eles mendigarem. Eles tinham que ter aquela autorização do governo para poder mendigar. E a autorização era aquela capa. Mas aqui diz, no verso 50, que lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então ele tirou a capa, jogou fora. Ele, com certeza, estava dizendo: eu não preciso mais dessa capa. Eu tenho certeza que Jesus vai me curar. Então, ao lançar de si aquela capa, ele estava simplesmente dizendo: eu não preciso mais desta capa. Porque o meu Salvador, o Messias, ele está me chamando, ele vai ouvir o meu pedido. Será que nós estamos tendo essa fé quando vamos a Jesus, pedindo a ele alguma coisa? Então, nós devemos crer que vamos receber. Jesus disse que quando a gente pedir alguma coisa, crendo no nosso coração, sem duvidar, então nós receberemos o que nós estamos pedindo. Então, Bartimeu, ele jogou aquela capa fora do seu corpo e deu um salto de alegria. Já pensou? Ele diz: agora vou receber a minha cura.
E ele correu para até Jesus. E aqui diz o seguinte, né, no verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então, Bartimeu, até então, ele estava só gritando, só clamando por Jesus. Ele não disse o que queria de Jesus. Aqui no verso 51, Jesus pergunta, não é? Que queres que eu te faça? Então Bartimeu diz: Senhor, que eu volte a viver, a ver. Logo, ele antes não era cego, ele ficou cego depois. Então ele diz, perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então significa que ele não nasceu cego. Ele ficou cego depois, né? E se tornou um mendigo. Mas agora ele estava na presença daquele que podia dar a sua liberdade, dar a sua visão de volta. Ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele não era cego. Ele era aquela pessoa que, na hora que ouviu de Jesus, ele não deixou que tirassem aquela palavra da sua mente, do seu coração. Ele estava à beira do caminho, mas ele não deixou que as aves, que é Satanás, tirasse da sua mente a palavra de Deus. E ele correu, e ele gritou, e quando Jesus o chamou, ele correu. Por quê? Porque ele era aquele terreno que era um terreno bom, onde a semente iria nascer, crescer e frutificar. Ele estava à beira do caminho, mas ele não permitiu que Satanás tirasse da sua mente a palavra de Deus. Meus irmãos, Satanás, ele sempre quer tirar da nossa mente, ele quer tirar da nossa vida a palavra de Deus. E muitas pessoas estão deixando Satanás tirar da sua vida, da sua mente, do seu coração a palavra de Deus. Muitas pessoas não estão querendo aprender em profundidade a palavra do Senhor. E Satanás está tirando o entendimento. E a pessoa está ficando sem este entendimento. E não está crescendo na fé. Nós estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, nós precisamos crescer em profundidade na palavra do Senhor. E Bartimeu, ele saiu gritando. E ele deu um salto, jogou aquela capa para fora, dizendo: eu não preciso mais disto. Eu já tenho o meu Messias e ele vai ouvir a minha oração. Então respondeu-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Desculpe. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então Jesus, ele viu que Bartimeu tinha fé. Por quê? Porque ele reconheceu que Jesus era o filho de Davi. Quem é o filho de Davi? O filho de Davi é o Messias de Deus. E os judeus estavam esperando o Messias. E aqui Bartimeu, ele creu que Jesus era o Messias. Mas os sacerdotes, os escribas, né, os fariseus, os religiosos da época, eles não creram. E hoje tem muita gente também que não está crendo na volta de Jesus. Muitas pessoas não estão se preparando para a volta de Jesus. E a palavra nos diz que Jesus está voltando. Jesus está às portas.
mas muitos não estão crendo nesta volta. Assim como quando Jesus veio a primeira vez, muitos não creram que Jesus era o Messias. Agora que Jesus está vindo pegar a sua igreja, muitos não estão crendo que Jesus vai vir agora. Ainda falta muitas coisas acontecerem, apesar de estarem vendo tudo que Jesus deixou escrito que ia acontecer quando ele estivesse próximo da sua volta, já está acontecendo. E muitos estão dormindo. Mas Bartimeu não. Bartimeu ele creu. E ele gritou. E ele foi atendido. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Então ele não só foi curado, mas foi salvo. Por quê? Porque ele creu que Jesus era o Messias. Então quando nós cremos em Jesus como sendo o Messias de Deus para a nossa salvação, nós não recebemos só a bênção física, nós não recebemos só o alimento, nós não recebemos só a proteção, nós recebemos a salvação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Nós recebemos a vida eterna. Foi isso que Bartimeu recebeu. E aqui diz assim, e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, mas Bartimeu não, eu vou seguir o Senhor. E Bartimeu saiu pelas estradas com Jesus, seguindo a Jesus. Então aqueles que são salvos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, eles não têm mais outro lugar para ir, a não ser para a presença de Cristo. Estas pessoas que creem em Jesus como Salvador, recebem a salvação, o lugar delas é na presença do Senhor. É adorando, é agradecendo, é louvando, é se santificando, é obedecendo a palavra de Deus. E nós estamos já nos últimos momentos da igreja nessa terra. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que cada um de nós possamos fazer como Bartimeu, não deixar Satanás tirar a palavra de Jesus do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, que a cada dia estudemos a palavra de Deus em maior profundidade, não só superficialmente, não só as coisas superficiais, mas em profundidade. Procuremos estudar a Bíblia em profundidade, para que possamos conhecer mais e mais o nosso Senhor, e assim estar pronto para a sua vinda. Que possamos nos desprender das coisas deste mundo. Que o Senhor nos abençoe. E se você está passando por algum problema, se você está com alguma dificuldade, seja ela qual for, faça como Bartimeu. Bartimeu, ele não duvidou, ele creu, ele clamou, ele gritou, ele não desistiu. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos aprender com Bartimeu. E vamos continuar insistindo em receber a nossa bênção, seja ela qual for, né? Mas as bênçãos mais importantes não são as bênçãos materiais, mas sim as bênçãos espirituais, que é fazermos a vontade do nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Se tem alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, faça como Bartimeu. Bartimeu foi a Cristo e recebeu a cura da sua visão, mas recebeu também a cura do seu espírito, que foi o perdão dos pecados. E ele foi salvo. E com certeza ele está com Jesus na glória. Então, se você quiser receber Jesus agora como Salvador da sua vida, ore comigo. E você, meu irmão, que está passando por algum deserto na sua vida, por algum problema financeiro, por algum problema de saúde,
por algum desânimo espiritual, por alguma decepção na igreja ou na sua família, então ore comigo agora. Então eu vou orar por aqueles que querem aceitar Jesus, depois eu oro pelos irmãos. Então, se você quer aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, lhe pedindo perdão dos meus pecados, pois eu estou arrependido e eu quero, Pai, que o Senhor me perdoe, eu lhe peço perdão. Eu quero que o Senhor lave todos os meus pecados. Me ajude, Pai, a ser fiel, a ser obediente, a crescer no seu conhecimento e na sua verdade. Que o teu Espírito venha morar no meu coração, pois a partir de agora a minha vida é sua, eu entrego em suas mãos. Me proteja, me guarde, me livre de todo mal e me ajude nesta caminhada daqui para frente. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Senhor Jesus, agora eu lhe peço por todos os teus filhos e os que estão assistindo e ouvindo esta mensagem de vida, de cura, de vida, de salvação. Que o Senhor é quem conhece o coração, as necessidades de cada um dos teus filhos que estão assistindo, ouvindo esta mensagem. Que o Senhor venha colocar no coração de cada um deles esta fé que não duvida, Senhor, para que eles recebam o que eles estão precisando. Aqueles que estão enfermos, Pai, seja desta dengue, desta Covid ou de outra doença qualquer, eu lhe peço que o Senhor esteja trabalhando, curando cada um dos teus filhos. Aqueles que estão desanimados, Senhor, que estão desanimados na fé, na fé no Senhor, que o seu Espírito venha tocar nestas vidas e que elas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e que possam entender que o Senhor está voltando e o que vai ficar aqui, os que ficarem aqui vão sofrer muito. Venha, Pai, dá um trabalho a quem está desempregado. Assim eu lhe peço que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é tudo para nós. Ouça as nossas orações, o nosso clamor, o nosso grito, assim como o Senhor ouviu a Bartimeu. Eu lhe peço tudo isso e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que Jesus é este Deus poderoso que tem a condição, que tem o poder para ouvir e fazer aquilo que você precisa, então Ele vai ouvir a sua oração. E passe esse vídeo para frente, né? Para outras pessoas que precisam, né, de ouvir a palavra de Deus e também crer nele como Bartimeu creu, né? Que possamos também ter esta fé. Vá também no YouTube, lá no meu canal, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Vá lá, se inscreva, coloque o seu gonzinho, coloque o seu comentário e envie esse vídeo para outras pessoas. Até o próximo sábado.